Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele encontrei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus.
Boa noite! Como é bom estar com você neste culto! Vamos aos avisos da nossa semana? Quarta-feira, às 19h30, tem live na página da CIB Vida Plena no Facebook. Estamos aprendendo sobre a vida no Reino de Deus com o culto nos lares. Domingo, bem de manhã, às 8h30, tem devocional no YouTube e no Facebook. Às 18h30, também no domingo, chega o Vida Plena Kids, edificando a galerinha. E às 19h, todo mundo online para o nosso culto de adoração nos lares, com as parábolas de Jesus. Se você deseja ofertar e dizimar, você pode fazer o seu depósito ou transferência na conta da CIB Vida Plena. Anota aí os dados. Segundo a Igreja Batista, o CNPJ é 26 996 560 1000 ao contrário, dígito 31. Ah, você vai precisar também do código do banco, é o 756. E a instituição é Banco Cooperativo do Brasil, o Sicoob. A agência é 3325 e a conta corrente é 24 755, dígito 3. Se você necessita de aconselhamento pastoral ou tirar dúvidas, entre em contato conosco no nosso WhatsApp. Ficaremos felizes em lhe ajudar. Você sabia que a CIB Vida Plena está em reforma? Estamos preparando tudo para a nossa volta. Esteja em oração por isso também. Deus continue te abençoando e um bom culto a todos. Eu conheci a Cristolândia através de um colega meu, né? Que ele chamou eu para um dia vir aqui tomar um café da manhã, que não tinha onde tomar um café da manhã, eu vim com ele. Aí foi onde eu vi aqui que tem amigos de verdade, entendeu? Porque eles têm Deus no coração. Aos 17 anos eu já era viciado em álcool, maconha e cocaína. Daí pra frente a minha vida foi de mal a pior. Já não tinha mais perspectiva de vida, longe da minha família, sozinho. O pessoal da igreja batista me convidou para orar e ele me perguntou por que você não sai dessa vida. Eu disse, não consigo mais, já tentei várias vezes, minha família já tentou me ajudar e meu negócio é só morrer. Morador de rua há 10 anos, aqui nas imediações dos Campos Elíseos, Cracolândia, região de São Paulo. Eu vim em busca de ajuda, porque lá no meio do fluxo entre 2.000 ou mais pessoas, a propaganda foi de boca em boca. Onde será que eu arrumo ajuda? Roupa, comida, banho, psicóloga, alguém que possa escutar na hora do aperto. Uma pessoa que já tinha passado pela Cristolândia, já tinha sido liberta, ele começou a gritar o meu nome e falar: Jesus vai transformar a sua vida hoje. Eu consegui uma vaga para você na Cristolândia. Eu comecei a entender, aprender a caminhar com Cristo. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou uma pessoa liberta. Meus pais me recebem lá em casa de braços abertos. Voltei a estudar, fiz um curso radical. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu posso andar aí na Cracolândia e poder ajudar outras vidas que ainda não entenderam que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. A gente faz maior esforço para com que elas entendam que existe um caminho de libertação, um caminho de salvação, e esse caminho é Jesus Cristo. Eu cheguei são e salvo novamente no meu seio familiar, graças a Deus, para a honra e glória do nome dele. O projeto Cristolândia significa tudo para mim, porque é através dela que eu conheci Jesus Cristo. Nas Cracolândias de todo o Brasil, ainda existem milhares de homens e mulheres que clamam por libertação. E Luiz é um dos que deseja ter a vida transformada. Meu sonho, primeiramente, é me recuperar e exercer minha profissão, né? Porque eu sou consultor civil, tem que ter uma vida normal, entendeu? Que nem todos têm.
Sua parceria é muito importante. Comprometa-se, ore, invista e sustente esta causa para que possamos levar o projeto Cristolândia a todo o país e demonstrar o amor de Deus, que é o único capaz de libertar e transformar a triste realidade dessas vidas. Graça e paz, meus amados irmãos. Boa noite a todos. Porque Ele me amou, eu reparto. Hoje foi essa ênfase na campanha de missões nacionais de 2020. Porque Ele me amou. E nós já vimos aqui que porque Ele me amou, eu multiplico. Porque Ele me amou, eu amo. Porque Ele me amou, eu oro. E hoje nós vimos que porque Ele me amou, eu reparto. E é nessa ênfase de repartir que eu venho falar para cada um, irmão e irmã, cada amigo e amiga que está nos assistindo. Nós hoje estamos no último domingo do mês de setembro e a campanha de missões nacionais ela se encerra agora, em todo esse mês de setembro. Mas ainda há tempo daquilo que eu irei pedir para você. Faça a sua oferta. Oferte. Mande essa oferta para a conta bancária da Segunda Igreja Batista em Lucas do Rio Verde, a CIB Vida Plena. E não só nós, mas a grande maioria das igrejas batistas do Brasil todo está arrecadando essa oferta especial. E essa oferta será justamente para poder sustentar os projetos que estamos vendo nesses vídeos. Projetos missionários que têm abençoado muitos no Brasil todo. Sustentar também os missionários que ficam de tempo integral trabalhando nesses projetos. Porque Ele me amou. Porque Ele me amou, eu reparto. Porque Ele me amou, eu dou, eu oferto. Então, nesse momento, eu convoco a CIB Vida Plena para poder ofertar. Já estamos no final do mês. Se você disser para mim assim, olha pastor, mas no final do mês, não é? Quando chegar realmente o último dia do mês de setembro ou quando virar o mês eu posso ofertar. E é isso que nós estamos pensando realmente. Quando você então puder fazer isso, você irá então transferir, não é, ou depositar na conta da CIB Vida Plena e vai dizer então, vai mandar o comprovante para os nossos tesoureiros e dizer que é oferta missionária, tá bom? Identifique que é oferta missionária. Se você por acaso entregar dízimo com essa oferta, então você, por favor, faça um depósito à parte ou avise que tem uma quantia para a oferta missionária para missões nacionais. Mas nós devemos ofertar sim. Já estamos fazendo isso desde março, né, quando ofertamos para missões mundiais. Depois, nós ofertamos agora há pouco, em julho, para missões estaduais, para o nosso estado do Mato Grosso. Foi uma bênção. E agora nós estamos também querendo ofertar para missões nacionais, para sustentar as missões aqui no Brasil. Então, faço esse convite para você, irmão e irmã, e você, meu amigo e minha amiga, que de repente nem é do nosso estado aqui do Mato Grosso, mas você quer fazer uma oferta para missões nacionais, então faça isso. Vamos então repartir, porque Ele me amou, eu reparto. Que Deus abençoe e que essa campanha seja uma bênção, possamos arrecadar uma grande oferta e poder então enviar e se alegrar junto com o povo de Deus naquilo que Deus tem feito e está fazendo no Brasil afora. Deus te abençoe, obrigado mais uma vez e no próximo domingo eu ainda vou dar esse recado rapidamente porque eu gostaria que você ofertasse. Deus te abençoe. Só por Ele encontrei a vida eterna com Deus. Vamos então continuar nossas reflexões nas parábolas de Jesus. E nessa noite nós iremos então refletir sobre a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia então no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 18, vamos ler do versículo 9 ao 14. Lucas 18, de 9 ao 14. Diz assim então a palavra de Deus. Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento,
nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Agradeço também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Meus amados, essa parábola do fariseu e do publicano, que é o cobrador de impostos, é uma parábola do qual Jesus, mais uma vez, está querendo responder para aqueles homens religiosos e aqueles outros que não estavam crendo na vinda do Messias, que não estavam crendo em que o reino de Deus havia chegado. E aí ele atinge justamente essa questão dentro dessa religiosidade. Nas quartas-feiras, por exemplo, nós estamos tratando sobre a vida do cristão, a vida no reino de Deus. Como é que o cristão se comporta nessa vida? É o Sermão do Monte. E o que nós estamos conversando sempre é a postura daquele que crê em Deus, aquele que é servo de Jesus Cristo. Qual é a postura dele mediante a essa nossa vida cotidiana? E estamos vendo vários temas na quarta-feira, e um dos temas que já estamos abordando é justamente isso, a religiosidade. A religião no sentido de religiosidade, E algumas posturas em relação a fazer uma ação social, a orar, por exemplo. Jesus então está aqui nessa parábola tocando nesse assunto. E nós percebemos que ele traz uma verdade clara, traz uma lição bem direta para esses homens que tentavam fazer com que o reino de Deus fosse apenas um lugar de aparência, que fosse apenas um lugar de pura religiosidade, hipocrisia, podemos dizer assim, não é um fingimento, algo que seria apenas para melhoria externa. Daí ele conta essa parábola então do fariseu e do coletor de impostos. Por quê? Porque nós precisamos entender que o coletor de impostos, ou publicano, como também é conhecido nas escrituras, esse homem é um homem que trabalhava para o Império Romano. O coletor de impostos era tido para os judeus como traidor. Era um traidor, por quê? Porque cobrava impostos do Império Romano e cobrava impostos aos seus irmãos. Então o publicano ele não tinha vez e nem voz porque era um pecador. Ele era considerado alguém impuro. Ele era tão impuro que ele não poderia, por exemplo, nos momentos das festas judaicas, ele não poderia entrar para sacrificar animais lá no templo de Jerusalém. Ele não tinha condições, segundo os judeus. Ele não poderia então estar lá para comemorar junto com seus irmãos no templo de Jerusalém. A comemoração dele podia ser fora, mas no momento que fosse algo de algum culto sagrado, alguma coisa que envolvesse o sagrado, envolvesse Deus, ele não poderia estar junto. Os publicanos então eram pessoas ricas, mas umas pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Nós temos pelo menos aí alguns exemplos de publicanos, como Mateus mesmo, aquele que escreveu o Evangelho de Mateus, o Levi, que era publicano, coletor de impostos. E nós temos também o outro exemplo, que é o Zaqueu, que subiu numa árvore, numa palmeira, num sicômoro, subiu lá para poder olhar e ver Jesus passar. Para você ter ideia, ele não poderia nem estar junto dos seus irmãos na multidão, porque seria então dessa forma xingado, maltratado. Era essa a vida do coletor de impostos. Então, para você entender o porquê Jesus está dizendo aqui. E o fariseu? Quem era o fariseu? Queridos, o fariseu era o grande crente da época. Era o grande espiritual da época. Era um homem espiritualíssimo, porque era um homem que conhecia, homens na verdade, eram homens que conheciam a palavra de Deus, eram homens que faziam tudo o que a lei de Moisés pedia, eram homens que, entre aspas, tinham intimidade com Deus, falavam com Deus, eram homens que ensinavam a palavra. Eram homens, provavelmente, e eu não quero aqui
estar me comparando com essas pessoas, porque eles eram muito religiosos, na verdade, viviam uma aparência, mas eram pessoas como eu, não é? Eram pessoas como pastores, como irmãos, ministros, eram como crentes que têm uma grande data, não é? Que vão todo domingo para a igreja e tá, então eles estavam errados? Não, eles não estavam errados em viver uma vida religiosa no sentido de buscarem a Deus. Não era esse o erro. O problema é que eles eram orgulhosos. É isso que a parábola está dizendo aqui. É essa lição que Jesus quer falar. Jesus está falando sobre humildade aqui. Jesus está falando sobre a humildade interna de cada indivíduo. E é por isso que Jesus vai e fala de um fariseu e de um coletor de impostos. Um fariseu, porque o fariseu era esse. Era uma pessoa conhecedora da palavra, era uma pessoa que era um crente vigoroso, um crente, né, espiritualíssimo, mas que subverteu a ideia do que é servir a Jesus Cristo. E o que é subverter, pastor? Subverter, queridos, é você trocar. Ele trocou. Os fariseus trocaram a ideia de servir bem a Deus e agora servir a coisas, servir a letras, servir a coisas que não estavam mais levando a Deus, mas sim estavam impedindo pessoas de chegarem-se a Deus. Perceba, a palavra de Deus continua a mesma. Jesus não veio revogar a lei, Jesus veio fazer cumprir, e isso também é falado nas quartas-feiras, né, ali no Sermão do Monte. Jesus veio cumprir, Jesus interpreta toda a lei, fala tudo o que tem que ser falado, e Jesus continua com a verdade em sua boca, em seu ensino, e defendendo o que Moisés ensinou. Então, na verdade, não tem nada a ver com a palavra de Deus. A Bíblia precisa ser seguida, precisa ser vivida. Mas aqueles homens, infelizmente, eles estavam agora tirando o patamar de Deus, o patamar da palavra de Deus acima, e estavam agora eles mesmos ditando regras, ditando coisas. Nós vamos ver aqui, mais uma vez, eu peço que você, mais uma vez, acompanhe nessa exposição. No versículo 9, Jesus, então, ele está dizendo que Jesus vai contar a parábola. Contou esta parábola para os que acham que eram muito bons e desprezavam os outros. Eu estou lendo na nova linguagem de hoje, na NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje. E é claro que quando vai falar no versículo 9, vai dizer: Jesus conta essa parábola para aqueles que se achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Já está dizendo aí para quem essa parábola foi. Já está dizendo por que essa parábola foi ensinada. Para quem? É para aqueles que se achavam muito bons e desprezavam os outros. Porque perceba esse detalhe, e é isso que eu quero que você entenda. A questão toda de você buscar a Deus, a questão toda de nós irmos a Deus, não é uma questão ruim, não é totalmente errado, mas precisamos de entender uma coisa. É que na religião chamada cristianismo, ou seja, quando Jesus é o centro, nós devemos entender que Ele é que veio resgatar. Ele é que se inclinou para nós. Nós não temos nada, mas nada a oferecer para esse Deus que possa ser algo muito bom e que venha a nos tornar melhores. Não. Ele é que vem em resgate de nós. Agora, o que é que devemos fazer? Primeiro, aceitamos essa dádiva de sermos salvos por Ele, porque Ele morreu na cruz por nós, ainda nós sendo pecadores. Ainda quando éramos pecadores, Ele nos salvou. Então, Ele nos salvou. Agora, nós agradecidamente, gratos por isso, gratos pela salvação de Jesus, agora nós servimos a Ele. Percebeu a minha palavra? Gratos. Nós não servimos a Deus para sermos melhores do que qualquer outro. Nós estamos servindo a Deus porque Ele me salvou, porque eu, como pecador, estava no lamaçal do pecado, eu estava condenado, não é, ao inferno eterno, e agora Ele me salva, Ele é que veio a mim, né, e morreu por mim, morreu por nós, nos resgatou. Quando Ele faz isso, o meu coração se alegra imensamente em fazer coisas, fazer algo, não é, agradecido a Ele, adorá-lo. Então eu adoro Ele com tudo que eu faço. Portanto, tudo que eu fizer, tudo, inclusive nesse momento que eu estou aqui
falando essa palavra para você, pregando essa palavra para você, eu estou fazendo isso por gratidão. Eu estou agradecido a Deus por colocar a minha vida para ser um pastor e um ministro do Evangelho. Isso é gratidão minha e Ele me dá um sustento de poder fazer isso. Ele me sustenta, não estou falando parte material, mas também no espiritual, na saúde, no emocional, para que eu possa fazer isso e faço com gratidão. Eu faço grato. Mas aonde aqui pode morar o orgulho? Aonde aqui pode morar a soberba? Não pode. Não pode, por quê? Porque eu não sou melhor do que você. Eu não sou melhor do que você que está assistindo agora aqui. Você que está assistindo pelo Facebook, você que está assistindo pelo YouTube, eu não sou melhor que você. Não sou melhor. O que aconteceu comigo, de Jesus me transformar, de Jesus me salvar, de Jesus me dar dons espirituais, de eu estar agora aqui, lendo a palavra, interpretando e ensinando a palavra para você, isso pode acontecer com você também, se você tem um chamado dele para isso. Você pode ter outros chamados, você pode ter outras vocações, e você vai fazer o melhor também ali para adorá-lo em sua vida. Acredita então, queridos, que quando Jesus começa a contar, a falar para essas pessoas que se achavam melhores que as outras, essa palavra toca no coração, porque ele trata justamente, ele coloca o título do personagem. Então ele começa no versículo 10. 2 homens foram ao templo para orar. Perceba, os 2 foram ao templo a orar. E eu já falei que o próprio coletor de impostos não era bem aceito no templo, né? Mas olha só. Um era fariseu, então ele dá o título, então ele vai direto, olha, fariseu, né? Jesus não, aqui na parábola, ele não usa nenhum tipo de comparação com outra coisa, não é fariseu. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. Versículo 11. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim. Então ele agora trata de falar sobre a oração do fariseu. E por que Jesus vai falar sobre a oração do fariseu? Porque era costume dos fariseus orarem nas praças, nas esquinas e em pé nas sinagogas. Isso Mateus, no Sermão do Monte, né, lá no capítulo 6, fala sobre isso. Falamos isso na quarta-feira passada. Se você quiser dar uma olhada lá, tá bom? Está no Facebook gravado. Você vai ver que era costume de ir lá e fazer isso. Então Jesus está falando, na verdade, os ditos que Jesus está dizendo. Jesus não está inventando nada, não. Pelo contrário, Jesus está falando do jeito que os fariseus geralmente oravam. Então ele vai dizer aqui. Então, sozinho orava assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Olha só, meu irmão, olha a soberba. Olha a soberba, meu irmão. Veja só, minha irmã. Olha só, quando ele começa a orar, ele fala: te agradeço, Senhor, porque não sou como esse cobrador. Queridos, isso é uma pessoa não transformada ainda pela graça do Senhor. Uma pessoa que não entendeu o que era a lei de Moisés e não entendeu o que eram as escrituras, não entendeu o pacto da redenção que começou lá desde Adão e Eva, quando Adão e Eva pecou. Nós sabemos que todos nós somos pecadores, irmão. Se você não sabia disso, fique sabendo hoje. Você é pecador como eu. Nós somos pecadores. O que você pode dizer que é melhor do que o outro? Que conversa é essa de dizer que, olha, eu sou melhor, obrigado por eu não ser igual a esse vizinho meu, obrigado por eu não ser igual a fulana, a cicrana. Não vou aqui tratar pormenores, porque hoje em dia, não é, tudo que está na internet, se nós colocarmos títulos, não é, naquilo que falamos, aí vai gerar uma polêmica, mas você vai entender isso. Pare de ficar dizendo que é melhor do que o outro. Pare de ficar dizendo que é melhor do que fulano, cicrano. E você pode até agora dizer assim: mas eu sou melhor. Querido, querida, irmão, irmã, saiba de uma coisa. Eu e você, como pecadores, podemos cair a qualquer momento. A Bíblia diz que cuidado aquele que está de pé, porque você é tão pecador quanto o outro, o seu próximo. O que muitas vezes você está pensando, e você precisa agora, nessa reflexão, nessa palavra de hoje, você entender que você está vivendo uma novidade de vida. Amém por isso.
Você não pratica mais aquilo que praticava, amém por isso. Você vivia em alguns lugares que hoje você não vive mais. Você tem uma vida melhor hoje, graças a Deus por isso. Mas graças a quem? A Deus. Então você não pode se sentir orgulhoso no sentido pessoal, mas atribuir tudo isso a Deus. Atribuir tudo isso a Jesus Cristo. Dê graças a Deus, dê glórias a Deus. Dê glórias a Jesus Cristo, porque tirou você do lamaçal do pecado para a maravilhosa luz. E quando nós pensamos assim, nós vamos ter misericórdia daquele que ainda não está na luz. Nós vamos olhar para o outro e dizer, olha, Senhor, tem misericórdia dele. Apesar que tem muita gente, né? Muita gente que já recebeu dádivas, que já recebeu bênçãos. Muita gente que nós conhecemos que já pregamos, já falamos, olha, sai disso, aceita Jesus, melhora de vida, a pessoa não quer. Mas nem por isso nós devemos nos colocar como sendo seres melhores, como sendo o centro de alguma coisa, porque nós não somos. Veja a oração desse fariseu. Te agradeço por não ser avarento, por não ser desonesto. Ele estava falando todos os defeitos do publicano, do coletor de impostos. Então o coletor de impostos mexia com dinheiro. Geralmente alguns desses coletores eram avarentos realmente. Roubavam o povo, né? Tiravam um pouco mais do imposto cobrado para si próprios. Então ele está falando do outro, apontando o outro, não é massacrando o outro. Eu não sou avarento, eu não sou desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Olha só. E eu quero aqui dizer nem imoral, né? Ele junta tudo aí, imoralidade, olha só. A mente humana, meu irmão, segundo Paulo nos fala, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço porque a minha carne pecadora muitas vezes é declinada. Muitas vezes não, ela é declinada para o mal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós somos, infelizmente, seres caídos e que coisas que você vê e que você diz assim, olha, eu jamais praticaria isso. Tudo bem, talvez você não praticaria isso, mas você pode praticar outra coisa imoral do qual não está ali. Queridos, a mente humana, ela é um segredo, só não é segredo para Deus, que Deus é onisciente. Mas a mente humana, ninguém sabe o que o outro está pensando, ninguém sabe o que o outro vive, quais são as mazelas, quais são os pecados que vivem na sua cabeça, sua mente. Muitas vezes os pecados estão rondando na sua mente, na minha mente. E seria de bom tom, seria verdadeiro se a gente parasse de ficar dizendo que o outro é imoral, que o outro não presta, e tirarmos o cisco do nosso olho, tirarmos a trave, como diz na Bíblia, né? Tirar a trave do nosso olho. Pensarmos em nós também, dizer, olha, a minha mente está poluída, ou a minha mente está assim. Irmãos, e você pode até pensar que eu estou falando de algumas coisas, geralmente quando nós falamos sobre pecado e tal, pensamos em questões mais voltadas a vícios, voltadas à prostituição, sexualidade, né? Mas não estou falando disso. Muitas vezes nós sermos pessoas que pensamos mal do outro, isso também é poluição e imoralidade. Muitas vezes quando nós mentimos somos, para nós é normal, para mim ou para você é normal mentir, isso também é imoralidade, isso também é pecado. Nós vamos entender isso. E aí o fariseu, eu não sou imoral como eles, e agradeço também porque não sou como este coletor de impostos. Olha só, falando mais da profissão e da vida que ele levava, né? E ele era fariseu, então ele era melhor. Lê do engano, não é? Lê do engano, um religioso que não foi convertido pelo amor do Senhor, que não era filho de Abraão mesmo, não era filho de Deus ainda. E que pena. E aí no versículo 12, ele ainda vai falar agora, e aí, agora ele vai falar de coisas estritamente religiosas, coisas de práticas religiosas. E aí, por outro, também, da mesma forma, ele erra mais uma vez. Olha só o que ele vai dizer no versículo 12. Jejum 2 vezes por semana. Jejum 2 vezes por semana. E te dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. Ou seja, você já entendeu aqui. Eu faço jejum 2 vezes por semana. E dou o dízimo. E ele falando isso na oração. Mas, amados, o que é jejuar 2 vezes por semana e o que é devolver o dízimo, se não algo que seja uma disciplina espiritual para a sua vida?
Ele não precisava falar isso em alta voz, orar dessa forma, ou se ele não falou em alta voz, falar para Deus não era necessário, porque, primeiro, o jejum é uma disciplina espiritual. Mas eu não vou falar aqui sobre jejum, porque se você quiser saber sobre jejum, nas quartas-feiras nós estamos falando. Então, vamos chegar lá nesse assunto do jejum logo mais. Nós estamos falando de oração, vamos chegar em jejum também. Mas o jejum é uma disciplina espiritual. O jejum é feito porque a pessoa quer estar disciplinado para ouvir melhor a Deus e para tomar atitudes e decisões melhores e para estar mais íntimo com Deus. Não no sentido que a intimidade tem a ver com o jejum, mas a disciplina do corpo. Você negar a sua carne, poder então ouvir melhor a Deus na área espiritual. Mas nós vamos falar muito sobre isso. Mas o jejum é coisa sua, é coisa minha, seria coisa dele. Ele não precisava falar isso na oração. E ainda mais ele fala de te devolvo 10% de tudo, ou seja, te dou o dízimo. E o que é o dízimo? O dízimo, desde o Antigo Testamento, era algo que era dado porque o seu coração era benevolente. Porque as 12 tribos de Israel davam o dízimo para sustentar a tribo, que seria a 13ª, não é? Ou a 12ª, enfim, seria uma 13ª tribo, que é a tribo de Levi. E a tribo de Levi era sustentada, a tribo de Levi trabalhava, os sacerdotes vinham da tribo de Levi, então o sustento, tudo, eles não receberam terra, eles não receberam ganho nenhum, eles não plantavam, não trabalhavam, portanto o dízimo era para sustento da casa do Senhor, sustento dos afazeres do templo, sustento do tabernáculo, sustento da tribo de Levi. E na verdade, o dízimo, ele foi dado, não é? A dádiva do dízimo, ele foi dado para trabalhar o repartir, o coração do homem, para trabalhar essa questão de que o homem deveria, o ser humano que é filho de Deus, aquele que é nascido de novo, pudesse ser alguém que seja alguém que dá por amor, que contribui para o crescimento do reino. É aquela pessoa que realmente tem um coração aberto para isso. E aí ele agora é como se fosse pagando então para Deus. Eu jejuo 2 vezes na semana, ou seja, eu cumpro isso e eu dou meu dízimo. Muita gente tem feito isso, né? Muita gente tem jejuado, muita gente tem feito vigília, muita gente tem orado e fala para todo mundo que faz. E é dizimista e diz para todo mundo, eu sou dizimista, graças a Deus. Quem não é dizimista é um ladrão, quem é dizimista não presta. Mas dízimo nunca foi para ser propalado, falado, olha, eu sou dizimista. Não. Dízimo, ou jejum, ou oração, ou a leitura da Bíblia, tudo isso é uma reação natural daquele que se converte a Cristo. E você pode me dizer assim, pastor, mas tem gente que não faz. O problema é daquele que não faz. Porque seja fazendo para religiosidade, seja não fazendo, todas estas duas pessoas, todos esses dois casos estão errados. Tem aquele também que diz assim, não, para que eu perder tempo de orar, perder tempo de jejuar, perder tempo de ler a Bíblia, perder tempo também de devolver o dízimo, para quê? Tudo isso é coisa do Antigo Testamento, tudo é coisa... Não, eu sou moderno, eu sou pós-moderno, pois é. Na verdade, nós chamamos isso aí de libertino. Uma pessoa libertina. Uma pessoa que também se acha assim como o fariseu se achava na sua religiosidade. Pessoas libertinas se acham muito livres, donas do seu nariz, quando não são servas para obedecer a palavra. E no caso do religioso, obedece, entre aspas, faz para querer algo em troca de Deus. Viu aqui, fariseu? Dou dízimo e jejum 2 vezes. Obrigado. Obrigado porque faço isso. Te agradeço por não ser igual a isso. Ou seja, ele é aquele filho que está fazendo por obrigação e para ganhar algo em troca. Os dois lados estão errados. Tanto essa religiosidade tradicionalista, como também a libertinagem, E Jesus então agora vai falar sobre o publicano, coletor de impostos. E é esse que Jesus então dá o exemplo. Ele vai dizer aqui,
Versículo 13. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E é isso. Não há mais nada na oração desse homem do que isso. Eu vou repetir. Versículo 13. Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. O que é que Jesus está querendo dizer aqui? O outro que falou tanta coisa e que apontou para os erros dos outros e depois disse o que ele fazia na sua religiosidade. Esse não havia nascido de novo. Esse apenas estava sendo mais um religioso como qualquer outra religião. Ele poderia não ter sido judeu, ele poderia ter sido muçulmano, ele poderia ter sido espírita, enfim, qualquer outra religião. Ele simplesmente estava falando. Falando do que fazia, falando do que era, apenas vivendo uma religiosidade vazia, esperando em troca algo de Deus, do qual Deus já fez por nós, que é a salvação, mas ele é um religioso. Agora esse homem, ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Se Jesus não está dizendo para você e para mim de fazermos o mesmo, queridos, você não entendeu a palavra de hoje à noite. Quando você e eu formos orar, primeiro venhamos a Deus e vamos dizer: Senhor, somos pecadores. E isso não precisa ser de lábio, mas tem que estar no coração. Sou pecador. E aí Jesus termina então, versículo 14 diz: e Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem, cobrador de impostos, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado. É assim que acontece mesmo. Quem é soberbo, quem se acha, será humilhado. Mas, ele vai dizer, quem se humilha será engrandecido, ou em algumas Bíblias, algumas traduções, será exaltado. Não será exaltado porque está procurando ser exaltado. Será exaltado porque no último dia, segundo as Escrituras, Jesus Cristo, aquele que foi humilhado na cruz também, e que ao terceiro dia ressuscitou e que voltará em glória, é esse que vai exaltar aquele que se humilha. Eu não estou dizendo humilhação também premeditada, porque isso não é humilhação. Quando a pessoa diz assim: olha, eu estou me humilhando, eu sou humilde, já não é humilde, não é? Mas você entendeu. Ó Deus, sou pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Nessa noite, a parábola do fariseu e do coletor de impostos está dizendo para nós: qual a sua posição? Qual o seu lugar nessa história? Eu vou dizer o meu lugar, minha posição. Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E me ajuda a tentar viver a vida de discípulo teu, como o Senhor quer, porque é difícil, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar a viver. Que seja essa oração sua também. Que seja a sua oração. Que você viva uma vida verdadeira em Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Que não é minha, que não é deste homem que está ouvindo, desta mulher que está me ouvindo, mas a palavra é tua. Tem misericórdia de nós, nos ajuda a viver o melhor que o teu evangelho diz para nós. Nos ajuda a sermos discípulos do Senhor. Sim, obedientes. Sim, comprometidos com a palavra de Deus, e é verdade. Sim, comprometidos com aquilo que Deus falou e revelou nas Sagradas Escrituras, mas
Nós não queremos viver religiosidade, queremos viver Jesus Cristo, a verdadeira religião. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles soberbos que estão me ouvindo nesse momento. Quebra o coração desse homem e dessa mulher, Pai. E torna um coração de carne, um coração humilde. Também te peço, Senhor, para que o Senhor quebre o coração também dessa pessoa libertina que está me ouvindo. Que acha que sua inteligência, seu conhecimento, acha que a sua sabedoria podem muita coisa, só porque tem um estudo maior, só porque lê muito. Quebra a libertinagem desse coração, Pai. E, Senhor, nos faz ser servos e discípulos do Senhor de verdade, seguindo apenas o Mestre e fazendo tudo o que o Mestre disser, na humildade de saber que somos pecadores, assim como todos os outros seres humanos, mas com apenas uma dádiva que o Senhor nos resgatou e nos redimiu, nos justificou. Obrigado, Pai. E é no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, desde já. Amém e amém. Amém, queridos. Amém, Igreja de Cristo. Meu amigo e meu irmão que está me ouvindo, minha irmã que me ouve nesse momento. Obrigado por mais um momento você ter ouvido uma parábola de Jesus Cristo. Espero que você retorne no domingo que vem para continuarmos a vermos outras parábolas de Jesus e tirar lições que são tão preciosas como essa. Deus te abençoe e até o próximo domingo, se Deus assim permitir. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo no chão, em sonhos vou clamar, mais perto quero estar,
Em nosso planeta não existe luz a não ser aquela que vem do sol. Em nosso coração não existe amor verdadeiro por Jesus, a não ser aquele que vem do próprio Senhor. Todo nosso amor por Deus precisa brotar da fonte transbordante do seu infinito amor. O único motivo de o amarmos é porque Ele nos amou primeiro. Nosso amor por Deus é apenas consequência justa do seu amor por nós. Que coisa maravilhosa! Dessa forma somos absolutamente constrangidos a amar Jesus. Que maravilha! Porque mesmo depois de termos nos rebelado contra Deus, Ele procurou nos receber de volta de um jeito surpreendente. A verdade é que jamais teremos um grão de amor por Deus sem que isso tivesse sido implantado em nós pela delicada semente do seu amor. Da mesma forma que o amor vem do céu, ele também precisa ser alimentado com o pão celestial. Ele não pode subsistir no deserto, a menos que seja alimentado pelo maná que vem do alto. Amor precisa ser alimentado com amor. O genuíno espírito e a genuína vida do nosso amor por Deus é o seu amor por nós. Te amo, Senhor, não com meu amor, pois nada tenho para dar. Te amo, Senhor, mas todo o amor vem de Ti, pois eu vivo pelo Teu amor. Nada sou e me alegro em ser esvaziado, perdido e consumido em Ti. Tudo a Cristo a Ti entrego, tudo sim por Ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo a Cristo a Ti entrego, corpo e alma eis aqui, este mundo mal renego. Ó Jesus, me aceita a mim, tudo a Cristo a Ti entrego. Quero ser somente Teu, tão submisso à Tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo a Cristo a Ti entrego. Ó, eu sinto o Teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo a Cristo a Ti entrego. Ó, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Ele